o chamado do gelo. O vento soprava como se tivesse memória. Ele deslizava sobre a tundra branca, atravessava colinas congeladas e fazia as árvores retorcidas gemerem, como se o próprio Ártico estivesse tentando avisar alguém. O céu era um manto cinzento e pesado, e o sol, baixo no horizonte, parecia cansado demais para aquecer a terra. Alana sentia aquele vento desde criança, não apenas na pele, mas por dentro. Ela puxou o capuz de pele para mais perto do rosto e avançou com passos firmes sobre a neve endurecida. Cada respiração saía em nuvens brancas, cada passo rangia como vidro quebrando. À sua frente, o mundo era vasto, silencioso e perigoso, e exatamente como ela gostava. Ao seu lado, quase fundido à paisagem, caminhava Skoll. O lobo era grande, de pelagem espessa em tons de cinza e branco, com olhos claros que refletiam o céu gelado. Ele se movia com uma elegância silenciosa, atento a tudo, farejando o ar, parando quando Alana parava, avançando quando ela avançava. Não era apenas um animal. Nunca fora. Eles haviam crescido juntos. Anos atrás, quando Alana ainda era uma garota, encontrara Skoll ferido perto de uma fenda no gelo. Uma armadilha de ferro, deixada por caçadores, havia prendido sua pata. Em vez de fugir, o lobo apenas a encarou, olhos cheios de dor e desconfiança. Alana quebrara a armadilha com as próprias mãos, mesmo ferindo os dedos no metal congelado. Desde então, nunca mais se separaram. Agora, naquela manhã cinzenta, Skoll parou de repente. As orelhas se ergueram. O corpo ficou tenso. Alana sentiu antes mesmo de ouvir um som distante, metálico, antinatural. Ela se ajoelhou, apoiando a mão enluvada na neve, e fechou os olhos por um segundo. O Ártico falava com quem sabia ouvir, e o que ele dizia agora não era bom. Você ouviu também, murmurou mais para Skoll do que para si mesma. O lobo soltou um rosnado baixo, quase imperceptível. Motores não eram frequentes naquela região remota. Poucos tinham coragem ou permissão para cruzar aquelas terras. Alana se levantou e caminhou até uma elevação rochosa, subindo com cuidado. Do alto, ela observou o horizonte. E então viu. 3 pontos escuros se moviam lentamente sobre a planície branca, levantando trilhas de neve atrás de si. Veículos. Grandes. Pesados. Não eram turistas perdidos. Alana sentiu o estômago se contrair. Caçadores, sussurrou. Skoll mostrou os dentes. Nos últimos meses, rumores haviam chegido até os pequenos povoados espalhados pelo norte. Homens armados, vindos do sul, cruzando fronteiras invisíveis, ignorando leis, matando por lucro. Ursos, lobos, raposas árticas, até filhotes de focas. Nada escapava. Mas rumores eram uma coisa. Ver com os próprios olhos era outra. Alana desceu da elevação rapidamente, movendo-se com a precisão de quem conhecia cada irregularidade do terreno. Ela não carregava armas de fogo. Nunca carregara. Preferia facas, armadilhas reversas, inteligência e o próprio Ártico como aliado. E Skoll. Ela se aproximou de um conjunto de rochas cobertas de gelo e se agachou, observando os veículos se aproximarem. Agora podia ver melhor. Eram motos de neve reforçadas, com caixas de metal presas atrás. Em uma delas, algo pendia, uma forma escura e imóvel. Um corpo. O coração de Alana bateu mais rápido. Eles já começaram, disse, com raiva contida. Skoll soltou um uivo curto, interrompido rapidamente, como se soubesse que o silêncio ainda era essencial. Alana fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Aquilo não era apenas uma invasão. Era uma afronta. Uma ruptura do equilíbrio frágil que mantinha o Ártico vivo. E o Ártico sempre cobrava seu preço. Os caçadores pararam perto de uma área de gelo mais fino, onde animais costumavam atravessar em busca de alimento. Um dos homens desceu da moto, alto, usando um casaco pesado e uma máscara cobrindo metade do rosto. Ele segurava um rifle com naturalidade assustadora. Outro riu alto, apontando para algo fora da visão de Alana. Ela seguiu o olhar e sentiu um nó na garganta. Uma pequena manada de renas estava mais à frente, parcialmente encoberta por uma névoa baixa. Elas não haviam percebido o perigo ainda. Alana não pensou, apenas decidiu. Skoll sussurrou. Hora de correr. O lobo a encarou por um segundo, como se confirmasse a ordem, e então desapareceu silenciosamente pela lateral, fundindo-se ao terreno. Alana seguiu pelo outro lado. Ela conhecia aquele campo. Sabia onde o gelo cedia, onde a neve escondia buracos, onde o vento apagava rastros. Enquanto os caçadores avançavam de forma descuidada, confiantes em suas armas e máquinas, Alana usava algo muito mais antigo: o território.
Ela se moveu rapidamente até uma área onde o gelo era traiçoeiro, quase invisível sob a camada de neve. Com movimentos rápidos, retirou pequenas estacas de madeira da mochila e as posicionou de forma estratégica, marcando caminhos falsos. Depois recuou, deixando rastros evidentes na direção errada. O primeiro tiro ecoou. As renas dispararam em pânico, correndo exatamente para onde Alana esperava. Não, não, murmurou, observando. Mas então algo mudou. Um uivo cortou o ar. Skoll surgiu como um fantasma branco à esquerda da manada, correndo paralelo aos animais, desviando-os instintivamente. As renas mudaram de direção, fugindo para uma área mais segura, longe dos caçadores. Um dos homens gritou, irritado. Droga! Um lobo! Outro levantou o rifle. Atira! Antes que o tiro fosse disparado, o chão cedeu sob os pés do primeiro caçador. Um estalo seco ecoou quando o gelo se partiu. Ele caiu até a cintura na água congelante, gritando de dor e surpresa. Me tira daqui! Berrou. O caos estava instalado. Alana observava de longe, o coração acelerado. Aquilo era apenas o começo. Ela sabia que, a partir daquele momento, os caçadores não recuariam. Homens assim não aceitavam ser desafiados. Eles caçariam de volta. Skoll reapareceu ao seu lado, ofegante, os olhos brilhando. Alana pousou a mão em sua cabeça, sentindo o calor sob a pelagem grossa. Isso não vai parar hoje, disse em voz baixa. Eles vão voltar, e mais preparados. Ela olhou para o horizonte, onde o vento levantava redemoinhos de neve, e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Não apenas raiva, responsabilidade. Se ninguém fizesse nada, os animais não teriam chance. E se alguém fosse fazer algo, teria que ser quem conhecia o Ártico melhor do que qualquer um. Ela e Skoll. Vamos ter que ir além, murmurou. Muito além. Skoll ergueu a cabeça e uivou para o céu cinzento, um som longo e profundo que ecoou pelas planícies geladas. O Ártico havia ouvido, e a caçada estava apenas começando. A caçada começa. A noite caiu rápido, como sempre no extremo norte. O céu, que durante o dia era um cinza cansado, transformou-se em um azul profundo salpicado de estrelas frias. A lua, parcialmente encoberta por nuvens rasgadas pelo vento, lançava uma luz pálida sobre a tundra. Tudo parecia imóvel, silencioso demais, um silêncio que não trazia paz, apenas expectativa. Alana avançava com cautela entre formações de gelo, mantendo o corpo baixo e os sentidos alertas. Skoll caminhava alguns metros à frente, quase invisível, apenas uma sombra viva se movendo entre sombras maiores. Cada passo era calculado, cada respiração controlada. Eles sabiam que estavam sendo caçados agora. Os homens não tinham deixado a região após o incidente da manhã. Pelo contrário, tinham montado acampamento. Alana sentirá o cheiro da fumaça horas antes, misturado ao odor de combustível e metal quente. Aquilo confirmava seus temores. Não eram oportunistas, eram organizados e estavam irritados. Ela se aproximou de uma elevação e se deitou sobre a neve, observando ao longe. Entre duas colinas baixas, luzes fracas piscavam. Lanternas. Uma fogueira protegida do vento por placas improvisadas. As motos de neve estavam alinhadas, cobertas parcialmente por lonas. Havia mais homens agora. 4, não 5, sussurrou Alana, contando as silhuetas em movimento. Skoll vosnou baixinho. Um dos caçadores caminhava de um lado para o outro, gesticulando de forma agressiva. Mesmo à distância, Alana conseguia perceber a tensão em seus movimentos. Outro limpava um rifle com cuidado exagerado, como se precisasse descarregar a raiva em algo. Eles vão retaliar, murmurou. Não só contra os animais, contra qualquer coisa que se mova. Ela sabia o tipo de homem que enfrentava. Não eram apenas caçadores ilegais. Eram predadores que se alimentavam do domínio, do controle, da certeza de que nada poderia detê-los naquele fim de mundo gelado. E Alana havia ferido o orgulho deles. Skoll voltou silenciosamente e se sentou ao lado dela. Seus olhos claros refletiam o brilho distante da fogueira. Precisamos tirar a vantagem deles, disse Alana. Se deixarmos que ataquem primeiro, perdemos. Ela se afastou rastejando e, quando estavam fora da linha de visão, começou a se mover mais rápido, descendo para uma área de terreno irregular, marcada por antigas fendas e camadas de gelo sobrepostas. Era um labirinto natural, perigoso para quem não conhecia cada palmo. Ali, Alana parou e abriu a mochila. De dentro, retirou pequenos dispositivos simples, sinos de metal, fios finos quase invisíveis, estacas curtas feitas de osso e madeira. Ferramentas primitivas, mas eficazes.
Ela trabalhou rápido, com movimentos seguros, posicionando armadilhas de alarme entre rochas e passagens estreitas. Eles confiam demais nas armas, murmurou, e de menos no chão onde pisam. Skoll observava atento, ocasionalmente farejando o ar e olhando para trás, certificando-se de que não estavam sendo seguidos. Quando terminou, Alana respirou fundo e fechou a mochila. Agora precisamos de informações, disse, e isso significa chegar mais perto. Eles avançaram em um arco largo, contornando o acampamento até alcançarem uma área onde o vento soprava contra eles, levando seu cheiro para longe. Alana se aproximou até onde ousou, escondendo-se atrás de um bloco de gelo antigo, quase transparente. As vozes chegaram até ela, distorcidas pelo vento, mas compreensíveis o suficiente. Não foi acidente, dizia um dos homens. Aquilo foi armado. Eu sei, respondeu o outro com voz rouca. E aquele lobo não agiu como um animal comum. Alana sentiu um arrepio. Seja quem for, conhece essa região, continuou o homem, e tá protegendo os bichos. Então a gente caça tudo, retrucou o primeiro, inclusive quem estiver no caminho. O silêncio que se seguiu foi pesado. Amanhã ao amanhecer, disse o líder finalmente. Vamos dividir a área. Cercar. Nada escapa. Alana recuou devagar, o coração batendo forte. Eles planejavam um cerco. Isso era ruim, muito ruim. Quando estavam longe o suficiente, Alana se levantou e começou a caminhar mais rápido, seguindo para uma área mais elevada. Skoll acompanhava atento. Ao chegarem a um ponto seguro, ela parou e encarou o horizonte. Eles vão espalhar armadilhas, disse. Vão usar drones, se tiverem. Vão empurrar os animais para as zonas de abate. Ela cerrou os punhos. Não podemos proteger todos, murmurou, sentindo o peso da realidade. Mas podemos atrapalhar o suficiente para salvar muitos. Skoll se aproximou e tocou o focinho em sua mão, como se entendesse. Vamos chamar ajuda, decidiu Alana. Ela seguiu para uma encosta onde o vento soprava livremente e ali ergueu a cabeça. Skoll fez o mesmo. O lobo uivou primeiro, um chamado longo e profundo, ecoando pela noite. Alana assobiou em seguida um som específico, aprendido com os mais velhos, quase esquecido. Não era um chamado humano comum, era um sinal. O Ártico respondeu. Não imediatamente, mas com sutileza. Um movimento distante. Sombras se deslocando. Outros uivos mais fracos, mais longe, respondendo ao de Skoll. Eles ouviram, disse Alana, com um fio de esperança. A madrugada avançou e com ela o frio se intensificou. O vento ganhou força, levantando partículas de gelo que cortavam a pele exposta. Alana e Skoll se mantiveram em movimento, sabotando discretamente o terreno. Ela abriu antigas trilhas usadas por animais, apagando rastros humanos. Em outros pontos, fez o oposto. Criou trilhas falsas, cheias de pegadas, levando a becos sem saída. Skoll espalhava seu cheiro estrategicamente, confundindo possíveis cães ou sensores. Quando o céu começou a clarear levemente no horizonte, Alana já sentia o cansaço nos músculos, mas não podia parar agora. O primeiro sinal veio pouco depois, um estalo metálico distante. Em seguida, um grito abafado. Alana se virou rapidamente para Skoll. Funcionou. Os caçadores haviam iniciado o cerco exatamente como planejado, e estavam pagando o preço por avançar sem cuidado. Mas eles aprenderiam rápido. O som de motores ecoou pela tundra. As motos de neve se espalharam, cortando o silêncio com agressividade. Alana viu uma delas avançar diretamente para uma área onde sabia que havia gelo instável. Idiota, murmurou. A moto avançou rápido demais. O gelo cedeu com um estrondo seco, lançando o veículo de lado. O caçador rolou, batendo com força, mas conseguiu se levantar, xingando. Antes que Alana pudesse se afastar, um disparo ecoou. A bala atingiu o gelo a poucos metros dela, estilhaçando a superfície. Eles a tinham visto. Corre! Gritou instintivamente para Skoll. Eles dispararam juntos, desviando entre rochas e elevações, enquanto tiros rasgavam o ar atrás deles. Alana sentia o impacto das balas no gelo, ouvia os estalos perigosos à sua volta. Ela conhecia aquele terreno, sabia onde correr. Skoll seguia à frente, guiando, desviando no último segundo, saltando sobre fendas que um humano mal perceberia. Alana forçou o corpo ao limite, os pulmões queimando. Quando finalmente chegaram a uma área de pedras altas, ela se lançou atrás de uma delas, puxando o Skoll consigo. Os tiros cessaram. Por alguns segundos, só o vento. Eles não vão desistir, disse Alana, ofegante. Agora sabem que não estão lidando só com animais.
Ela olhou para Skoll, os olhos do lobo fixos no horizonte, atentos, ferozes. A partir de agora, é guerra, murmurou. Ao longe, o novo uivo ecoou. Depois outro. E mais outro. Não eram apenas lobos. Era o Ártico inteiro despertando. E os caçadores, sem saber, haviam declarado guerra ao lugar errado. O vento mudou de direção ao meio-dia. Alanna percebeu antes mesmo de sentir no rosto. Era um vento mais pesado, carregado de cheiro de combustível, metal e pólvora. Um sinal claro de que os caçadores haviam se espalhado, ocupando mais território do que antes. O cerco estava se fechando. Ela e Skoll observavam do alto de uma formação rochosa, parcialmente cobertos por neve soprada. Abaixo, o Ártico parecia o mesmo de sempre, vasto, silencioso, indiferente. Mas Alanna sabia que aquela tranquilidade era uma ilusão. Eles aprenderam rápido, murmurou. Agora os caçadores avançavam em pares. Mantinham distância entre si, paravam com frequência para observar o terreno. Em alguns pontos, fincavam objetos no chão, sensores de movimento improvisados presos a estacas. Tinham deixado de confiar apenas na força bruta. Isso os tornava mais perigosos. Skoll se moveu inquieto ao lado dela. Seu faro captava algo que Alanna ainda não via. O que foi? Sussurrou. O lobo rosnou baixo, os pelos da nuca eriçados. Alanna seguiu o olhar dele e sentiu o sangue gelar. Ao longe, próximo a um vale estreito, um grupo de animais estava preso. Renardas árticas, 2 renas jovens e um urso polar ainda pequeno demais para enfrentar humanos armados. Eles haviam sido empurrados exatamente para onde os caçadores queriam. Uma zona de abate. Malditos, murmurou com os dentes cerrados. Ela sabia que não poderia enfrentar todos de frente. 5 homens armados, talvez mais espalhados pela região. Qualquer erro significaria morte para ela, para Skoll, para os animais. Mas deixar aquilo acontecer também não era opção. Precisamos quebrar o cerco, disse mais para si mesma. Ela se afastou da borda e começou a descer pelo lado oposto da formação rochosa. Skoll a seguiu silencioso. Eles avançaram por um corredor natural entre blocos de gelo antigos, onde o vento soprava forte o suficiente para apagar sons e rastros. Alanna parou, ajoelhou-se e tocou o chão. O gelo ali era espesso, mas irregular. Havia antigas fissuras, seladas por camadas recentes de neve. Um terreno perfeito para virar contra quem não conhecia. Ela abriu a mochila novamente e retirou pequenos frascos de óleo natural, escuro e espesso. Com cuidado, espalhou conteúdo sobre a neve em pontos estratégicos, cobrindo com uma fina camada branca por cima. Escorregadio o suficiente, murmurou, mesmo com botas reforçadas. Skoll observava atento, entendendo que aquilo fazia parte do jogo. Quando terminou, Alanna subiu por um desnível e fez um gesto com a mão. Skoll desapareceu mais uma vez, contornando o vale por um caminho mais alto. Alanna seguiu pelo flanco oposto. O primeiro disparo veio segundos depois. Um tiro seco, calculado, que ecoou pela planície. Não atingiu nenhum animal, foi um aviso. Os caçadores estavam se aproximando lentamente, empurrando o grupo cada vez mais para o centro do vale. Alanna sentiu o coração bater forte. Agora, murmurou. Ela se levantou de repente, correndo em plena vista, cruzando uma área aberta antes de desaparecer atrás de uma elevação. Não tentou ser silenciosa. Pelo contrário, queria ser vista. Ei! Gritou com a voz ecoando no vento. Funcionou. Lá, ouviu um deles gritar ao longe. Passos apressados. Um motor ligando. Eles morderam a isca. Alanna correu, guiando-os exatamente para onde queria. O terreno parecia sólido, confiável. Até não ser mais. O primeiro caçador avançou rápido demais. Seu pé escorregou, e ele caiu de costas com um baque surdo, a arma deslizando alguns metros para longe. Droga! Gritou, tentando se levantar. Outro veio logo atrás, tentando ajudá-lo, e caiu também. O caos se instalou. Alanna não parou. Correu mais alguns metros e se escondeu atrás de uma rocha, observando. Onde ela foi? Gritou um deles, irritado. Antes que pudessem se reorganizar, um uivo poderoso ecoou do alto do vale. Skoll surgiu na crista, imponente e recortado contra o céu claro. Não atacou. Apenas ficou ali, olhando como um desafio vivo. Um dos caçadores levantou o rifle. Atira. O tiro ecoou, mas Skoll já havia desaparecido, descendo pelo outro lado da encosta. Atrás dele, ordenou o líder. Eles se dividiram, exatamente como Alanna precisava. Ela aproveitou o momento e correu em direção ao grupo de animais presos. Aproximou-se com cuidado, mantendo a voz baixa. Calma, calma, murmurou. As renas estavam em pânico, os olhos arregalados.
O pequeno urso rosnava confuso, erguendo-se parcialmente sobre as patas traseiras. Alana se moveu devagar, cortando fios quase invisíveis presos ao chão, armadilhas simples, mas eficientes. Uma a uma foi libertando as rotas de fuga. Agora, sussurrou, erguendo os braços. Os animais não precisaram de mais incentivo. Dispararam, correndo para fora do vale, exatamente por onde o cerco estava mais fraco. Um grito ecoou do outro lado. Eles estão escapando. Tiros foram disparados, mas a distância e o terreno irregular atrapalharam a mira. Alana correu atrás dos animais, guiando-os até uma área de gelo espesso e depois para uma encosta que levava a terreno seguro. Quando finalmente parou ofegante, percebeu que havia conseguido. Mas a vitória durou pouco. O motor rugiu atrás dela. Alana se virou a tempo de ver uma moto de neve avançando em sua direção, rápida demais para desviar. O caçador estava determinado, os olhos fixos nela. Skull! Gritou. O lobo surgiu do nada, colidindo com o caçador lateralmente. A moto perdeu o equilíbrio, girou e tombou, deslizando vários metros antes de parar. O homem rolou na neve, gemendo. Alana correu até Skull, ajoelhando-se ao seu lado. Você está bem? Perguntou, a voz tremendo. Skull balançou a cabeça, respirando pesado, mas sem ferimentos aparentes. Bom garoto, murmurou, apoiando a testa na dele por um segundo. Mas eles não tinham tempo para comemorar. Precisamos sair daqui, disse, levantando-se. Eles correram juntos, atravessando uma área de pedras e descendo para um vale estreito. Alana conhecia aquele lugar. Ali, o vento soprava tão forte que qualquer tentativa de perseguição seria lenta e arriscada. Mesmo assim, os caçadores não desistiram. Um disparo atingiu uma rocha perto demais. Fragmentos de gelo voaram, cortando o rosto de Alana. Ela sentiu o sangue quente escorrer pela bochecha. Droga, murmurou, limpando-o rapidamente. Skull rosnou furioso. Eles alcançaram uma antiga caverna de gelo, quase invisível à distância. Alana entrou primeiro, puxando o Skull para dentro. O interior era escuro, frio e silencioso. Um esconderijo temporário. Alana encostou na parede, respirando fundo, o coração ainda disparado. Estamos ficando sem espaço, disse em voz baixa. Eles vão continuar vindo. Skull sentou-se ao lado dela, atento, os olhos fixos na entrada. Alana fechou os olhos por um instante, reunindo forças. Ela sabia que aquele conflito não poderia se arrastar. Quanto mais tempo durasse, mais animais morreriam. Mais riscos surgiriam. Vamos acabar com isso, murmurou. Ao longe, vozes ecoaram. Os caçadores estavam próximos. Muito próximos. Alana abriu os olhos, determinada. Se eles querem caçar o Ártico, disse com um sorriso frio, o Ártico vai caçá-los de volta. Skull uivou baixo, um som profundo, carregado de promessa. Do lado de fora, a tempestade começava a se formar, e com ela, o fim do cerco se aproximava. O sacrifício e a vitória. A tempestade chegou sem pedir permissão. O vento começou como um sussurro distante, um assobio entre fendas de gelo, mas rapidamente ganhou corpo, força e fúria. Flocos de neve grossos rodopiavam no ar, reduzindo a visibilidade a poucos metros. O Ártico assumia sua forma mais antiga e cruel, aquela que não distingue homens de animais, apenas sobreviventes de imprudentes. Alana sentiu o frio penetrar pelas camadas de roupa enquanto observava a entrada da caverna. O som dos motores havia cessado. Não porque os caçadores desistiram, mas porque a tempestade os obrigara a parar. Era a chance deles. Agora, murmurou. Ela saiu primeiro, curvada contra o vento, usando o próprio corpo para proteger Skull enquanto avançavam. O lobo mantinha-se baixo, quase colado ao chão, os olhos atentos apesar da neve que grudava em sua pelagem. A poucos metros dali, uma das motos de neve estava abandonada, parcialmente coberta pela neve que caía rápido demais para ser ignorada. Alana se aproximou com cuidado e retirou algo preso ao guidão, um rádio portátil. Ela girou o botão. Não consigo ver nada, chiou uma voz distorcida. Estamos separados. Alana fechou os olhos por um instante. Eles estavam perdidos. O Ártico havia assumido o controle. Ela ergueu o rádio e falou, alterando levemente a voz. Vocês não deviam estar aqui. Houve silêncio. Depois, uma respiração pesada. Quem é você? Gritou alguém. Alana desligou o rádio e o jogou longe, deixando-o afundar na neve. Não precisava dizer mais nada.
A dúvida era mais poderosa que qualquer ameaça. Ela se moveu rápido agora, guiando Skoll por uma rota quase invisível, passando por elevações onde o vento soprava com tanta força que apagava qualquer rastro em segundos. Eles contornaram o vale e avançaram em direção ao último ponto, onde sabia que os caçadores poderiam tentar se reagrupar. Uma antiga plataforma de gelo, larga, aparentemente sólida, mas apenas aparentemente. Alanna parou a certa distância e se ajoelhou, tocando o chão. O gelo ali rangia sob pressão mínima. A tempestade estava enfraquecendo sua estrutura. "É aqui", disse. Skoll a encarou, atento. "Precisamos empurrá-los para o centro", continuou. "E depois, deixar o Ártico decidir." Ela se levantou e avançou deliberadamente, chamando atenção. Gritou novamente, deixando a voz ser levada pelo vento. "Vocês não vão levar nada daqui." Um tiro ecoou, distante e impreciso. "Lá!" gritou um dos homens. Eles apareceram aos poucos, sombras grandes se movendo na nevasca. 3 deles ainda estavam juntos. O líder caminhava à frente, o rifle firme nas mãos. "Acabou a brincadeira", gritou ele. "Sai agora ou a gente mata esse lobo primeiro." Skoll rosnou, os pelos eriçados. Alanna sentiu uma pontada no peito, mas manteve a postura firme. "Vocês já perderam", respondeu. Só ainda não perceberam. Ela começou a recuar lentamente, guiando-os para o centro da plataforma. Cada passo era calculado. Cada movimento, consciente do peso que o gelo suportava. Os caçadores avançaram confiantes demais, focados nela e em Skoll. "Para!" gritou o líder. Alanna parou. Por um instante, o mundo pareceu suspenso. O vento uivava ao redor. A neve caía espessa. O gelo estalou sob seus pés. Ela encarou o homem à frente. "Vocês vieram aqui para matar", disse com a voz firme. "Mas este lugar não pertence a vocês." O líder riu, um som seco. "Pertence a quem tiver coragem de tomar." Alanna sorriu, triste. "Então aprendam o preço." Ela bateu o pé com força. O som foi quase imperceptível. Um estalo profundo, como um trovão distante sob o gelo. As rachaduras se espalharam em segundos. Linhas negras abrindo-se sob os caçadores. "O que foi isso?" gritou um deles. "Recuem!" berrou o líder. Tarde demais. O gelo cedeu com um rugido ensurdecedor. Um dos caçadores caiu primeiro, desaparecendo na água escura. Outro escorregou, tentando se agarrar a algo, mas foi puxado junto. O líder conseguiu se manter de pé por um instante, os olhos arregalados de pânico, antes de cair de joelhos. Alanna correu para trás, puxando Skoll consigo. O vento engoliu os gritos. Quando tudo parou, restava apenas a plataforma quebrada, o gelo se fechando lentamente, como se nada tivesse acontecido. Silêncio. Alanna caiu de joelhos, o corpo tremendo, não apenas de frio, mas da descarga de adrenalina. Skoll se aproximou, lambendo seu rosto, sentindo o gosto salgado do suor e das lágrimas que ela nem percebera que caíam. "Acabou", sussurrou. "Acabou." O vento começou a diminuir. A tempestade satisfeita se afastava. Horas depois, o céu clareou. O sol voltou a aparecer, baixo e distante, refletindo na neve intocada. Nenhum sinal dos caçadores permanecia. Nenhuma moto. Nenhuma trilha. O Ártico havia apagado tudo. Alanna caminhava agora por uma encosta alta, observando a planície abaixo. Viu renas se movendo livremente. Ao longe, uma raposa surgia entre as rochas. O pequeno urso polar reapareceu com a mãe, seguro. A vida continuava. Skoll caminhava ao seu lado, sereno, como se sempre soubesse que aquele seria o desfecho. Alanna parou e respirou fundo, deixando o ar gelado preencher os pulmões. "Ainda haverá outros", disse. "Outros caçadores, outras ameaças." Skoll a encarou, os olhos claros cheios de algo que ia além do instinto. "Mas enquanto estivermos aqui", continuou ela, "eles não vencerão." O lobo uivou, um som forte e livre, ecoando pelas planícies. Alanna sorriu. Eles começaram a descer juntos, desaparecendo na vastidão branca, 2 figuras pequenas diante da imensidão, mas nunca insignificantes.
porque o Ártico não precisava de exércitos. Precisava apenas de guardiões. E enquanto Alana e Skoll existissem, a natureza não estaria sozinha.